Entenda de uma vez por todas como a taxa de juros impacta a renda fixa, né? Nessa live nós vamos falar sobre produtos de renda fixa, sobre esse impacto que a taxa de juros tem nesses produtos que eu vou explicar ao longo da live. E também vou falar sobre a relevância dessa classe para montar uma estratégia de investimento, pensando em rebalanceamento, pensando em diversificação. Ela tem um papel fundamental e todo investidor, independente do perfil dele, se um investidor agressivo, um investidor conservador, todos precisam ter uma parte da sua carteira em renda fixa, né? Porque senão o investidor vai ficar dependendo de poucas variáveis macroeconômicas, de movimentos na mesma direção de algumas variáveis macroeconômicas, e isso não é bom para uma estratégia de diversificação e de rebalanceamento. Então a renda fixa ela é fundamental para te conseguir aproveitar realmente os movimentos do mercado. E eu vou explicar detalhadamente isso ao longo da live. Primeiro que em termos de rentabilidade já tem no Brasil, né, historicamente, a renda fixa ela performa melhor do que os principais índices de renda variável, né? Se tu pensar numa comparação direta entre CDI e o Ibovespa representando as ações e o CDI representando renda fixa, pós-fixada, historicamente o CDI, ou seja, a renda fixa pós-fixada, rende mais do que rende o Ibovespa, né? Ou seja, a renda fixa no longo prazo está saindo um pouco do que a teoria prevê aqui no Brasil. Então a teoria diz que quanto mais risco tu assume, mais tu tende a ter retorno, né? Mas não foi exatamente o que se mostrou verdadeiro ao longo do tempo aqui no Brasil, né, em relação a essas duas classes. É claro que isso não significa, obviamente, que tu tem que não ter renda variável na carteira. Muito pelo contrário, tem diversos benefícios. Se tu olhar, às vezes, em janelas diferentes de análise, tu percebe que tem benefício em ter renda variável, né? Mas, historicamente, o CDI rende mais do que o Ibovespa. Só que não só o CDI, outros indicadores de renda fixa também rendem mais do que o Ibovespa, né? Por exemplo, o IMAB, que é um índice que representa os títulos híbridos, né? Então, como eu falei em diversas outras lives, a renda fixa ela basicamente se divide em três formas de remuneração. Uma que é pós-fixada, né, que é quando tu tem cento e poucos do CDI, 120, 110 do CDI. Tu tem, ou até outro indicador que não é o CDI, mas normalmente é o CDI. Tu tem outra que é híbrida, né? Essa híbrida vai ser, por exemplo, IPCA mais alguma coisa. Então, nesse caso, te garante um rendimento real acima da inflação. Né? Então, hoje, por exemplo, é IPCA mais 6, 7, 8%. É o que o mercado está pagando atualmente. E tu tem a pré-fixada, que é quando tu sabe exatamente qual o valor que tu vai receber no futuro, né? Então é um número, né? 14%, né? 15%. Tu sabe exatamente o quanto tu está investindo, qual que vai ser a remuneração e quanto vai ser no final. Então, basicamente tem essas três formas de renda fixa. Cada uma delas tem um indicador diferente. Então o CDI, que eu falei no início da live, que historicamente vence o Ibovespa, o CDI representa os títulos pós-fixados, é uma referência para o título pós-fixado. Então o CDI é o certificado de depósito interbancário, né? Então é basicamente uma taxa que é formada quando os bancos emprestam um para o outro, né? Então é muito próximo da taxa Selic, né? A taxa Selic que é determinada lá pelo governo, pelo Copom, né? Um grupo aí de diretores do Banco Central. Então basicamente o Selic e CDI é a mesma coisa, e o CDI bate historicamente, por muito pouco, mas bate o Ibovespa. E aí, só reforçando, né, para essa informação não chamar tanta atenção de quem está assistindo essa live, de que o CDI bate o Ibovespa, o Ibovespa não é uma boa referência para renda variável, né? Então tem diversos problemas e só isso já justifica o fato de ser importante ter uma parcela em renda variável, né? Só que o motivo de eu ter trazido essa comparação é para que o investidor entenda que não só pela questão de controle de risco que é importante ter renda fixa, também pela questão de rentabilidade, né? Então,
render muito próximo ao Ibovespa, até um pouco mais por parte do CDI, mostra que do ponto de vista de retorno é muito importante tu ter renda fixa pós-fixada. Mas eu vou explicar um pouco melhor sobre a importância dessa classe para a composição de toda uma carteira ao longo da live. E aí tu tem o IMAB 5 e o IMAB, né? O IMAB 5 é uma referência para os títulos híbridos, IPCA mais alguma coisa. IMAB 5 e IMAB são indicadores ambos para essa classe. A diferença é o prazo, né? Então o IMAB 5 é para títulos híbridos até 5 anos. E o IMAB aí é todos os títulos híbridos, né? Então pega os títulos acima dos 5 anos. E se tu fizer uma comparação, né, numa janela longa entre todos esses indicadores, né, colocando o Ibovespa, colocando o CDI, colocando o IMAB, colocando o IMAB 5, colocando também o IRFM, que é um indicador para renda fixa pré-fixada, o que tem o melhor desempenho são os títulos híbridos, né? Então é o IMAB, tem o melhor desempenho, mais do que renda variável, mais do que CDI, mais do que qualquer outra classe de renda fixa. Só não mais do que crédito privado, mas isso daí é um tema para outra live, né? Então, do ponto de vista de retorno, as três classes vencem o Ibovespa. As três categorias dentro da classe de renda fixa. Híbrido, pós-fixado e pré-fixado, né? Então, mostra o quanto é relevante do ponto de vista de retorno essa categoria. Só que os benefícios da renda fixa, eles não param por aí, né? Vão muito além do que isso, do que essa ótica do retorno. Também a questão de risco. Tu diminui muito a volatilidade da tua carteira e também você consegue se aproveitar dos movimentos do mercado, né? No momento que a renda variável começa a cair, por exemplo. Eu já explico isso praticamente em todas as lives, sobre como que ocorre o impacto de uma mudança na taxa de juros lá na precificação de um ativo de renda fixa. Principalmente uso a renda fixa pré-fixada para explicar, né? Então, a taxa de juros, a referência para a taxa de juros é sempre a que é determinada pelo governo, né? Mas essa não é a única coisa que vai determinar o quanto os seus investimentos vão remunerar a sua carteira, né? Vão remunerar o seu patrimônio. O que interessa, na verdade, e isso também às vezes é um conceito que é até difícil de entender, o que interessa são as expectativas. Então não é simplesmente o Banco Central baixar a taxa de juros, que realmente a taxa de juros praticada pelo mercado vai mudar. O governo ele tem o poder apenas de mudar a taxa de juros no curto prazo, né? Então, basicamente, ele baixa a taxa de juros, aí ele vai lá, compra e vende títulos públicos, títulos de dívida que estão sendo negociados no mercado, e ele aumenta a quantidade de dinheiro ou diminui a quantidade de dinheiro em circulação. Isso faz com que o preço do dinheiro caia ou aumente, né? E o preço do dinheiro é a taxa de juros. Então, isso é open market, que chama, né? Operações no mercado aberto. O Banco Central faz com títulos que são emitidos pelo governo. Então, se ele quer jogar mais dinheiro na economia, ele vai lá e compra os títulos dos bancos. Então, ele joga dinheiro, bota o título de dívida lá no balanço do Banco Central e joga dinheiro na economia e, consequentemente, como tem mais dinheiro em circulação, o preço dele cai, oferta e demanda como qualquer outro produto. E assim ele controla a taxa de juros. Só que ele só controla no curto prazo, né? Então, quando o mercado espera que um movimento de queda na taxa de juros vai prejudicar lá na frente, muitas vezes isso não chega até o investidor, não chega até quem pega crédito, não chega a ninguém, né? Porque o mercado não acredita naquilo. Então o governo não tem como fazer esse controle, não tem nos mecanismos que existem no Brasil, não tem como. Então, o que acontece o que interessa de verdade são as expectativas. É o que tu espera, o que o mercado espera que vai acontecer. Isso é o que realmente determina. E por que isso é tão importante? Porque é uma estratégia extremamente errada quando tu tenta antecipar o movimento da taxa de juros, né? Por mais que tu tenha certeza de que na próxima reunião do Copom vai ter uma queda na taxa de juros, isso não impacta absolutamente nada nos teus ativos. Eu expliquei exatamente isso em uma outra live, somente isso numa outra live, né? Porque
o que interessa são as expectativas, é isso que faz o preço mudar. Então, se as expectativas de todos os agentes são de que vai haver uma queda na taxa de juros, quando ela ocorrer não vai mudar nada, porque ela já foi precificada, né? O mercado tende a ser eficiente. Até existe uma teoria sobre isso, né? O ganhador do Prêmio Nobel em 2013, o Eugene Fama, apresenta uma teoria que é a teoria dos mercados eficientes, que mostra, né, que os agentes são capazes de precificar com antecedência algum fato, desde que as informações cheguem a todo mundo, né? Os investidores vão precificando isso a cada momento. Então, o que acontece, né? Quando tu tem uma parte da tua carteira em renda fixa, e dentro dessa renda fixa tu tem renda fixa pré-fixada, pós-fixada e híbrida, tu vai conseguir se beneficiar de diferentes cenários, né, da taxa de juros. Então, ao invés de tu ficar tentando prever o que vai acontecer com ela, tu tem que ter ativos que se protejam de diferentes cenários. Porque essa variável, como eu falei, além de ser muito difícil de tu prever, se tu prever o que vai acontecer com ela e acertar, mas isso já estiver sendo precificado por todos, já estiver sendo previsto por todos, tu não vai ter benefício nenhum. Então, tu tem que estar em condições de se beneficiar de cenários onde as coisas não aconteçam como tu está esperando, ou não aconteçam como o mercado está esperando. Então esse é um ponto. A parte pré-fixada se beneficia normalmente de quedas. Normalmente não, ela vai se beneficiar sempre de quedas nessa taxa de juros. E aí, mais uma vez, não é a queda lá na reunião do Copom, é a queda na curva de juros, né? Então, se tu tem um ativo que é de 2023 até 2030, o que interessa é a curva de juros de 2023 até 2030. Não é apenas o que está acontecendo em 2023 aqui, que é o que é definido pelo Copom. É toda a curva. Então, como eu falei, às vezes uma queda aqui em 2023 pode representar uma alta lá em 2028, né? Porque vai gerar inflação em função do aumento de moeda em circulação, né? O fluxo de moeda aumenta, a tendência é que se aumente a inflação. Então, isso é o que realmente vai impactar a tua renda fixa pré-fixada. Então, tem uma primeira categoria que se beneficia com queda na taxa de juros, né? E essa classe dentro da renda fixa tem um comportamento muito parecido com ações. Ações também acontece a mesma coisa, né? Porque da mesma forma que a renda fixa pré-fixada, quando tem uma queda na taxa de juros, o preço hoje aumenta. E aí é aquele exemplo que eu sempre uso, né? Se tu tem um ativo que vai te devolver R$100 no futuro e a taxa de juros no período é 10, o preço dele hoje é 90, 91. Né? Porque esses 91 aqui, aplicado uma taxa de 10% vai levar o preço para 100, que é o que ele te prometeu. Agora, se ao longo desse período, se amanhã a taxa de juros no período aumentar para 20, o preço do teu título hoje vai cair, né? Ou melhor, amanhã ele vai cair para 80 e poucos, 82, 83. Por quê? Porque esses 20% agora aplicado em cima de 80 vão levar para os mesmos 100. E a renda variável é a mesma coisa, né? Então a renda variável, a diferença é que tu tem a possibilidade de aumentar também a expectativa de lucro. Então pode ser que esse 100 que eu usei como referência vá para 120. Então, porque tem um desempenho melhor daquela ação, daquela empresa. Então, vai ter essa outra forma de remuneração. Mas, voltando para a renda fixa, então a pré-fixada vai se beneficiar desse cenário de queda na taxa de juros. Só que a pós-fixada, ela vai se beneficiar do cenário oposto, né? Porque ela vai render, por exemplo, 120 do CDI. Se ela estiver rendendo 120 do CDI e o governo precisar aumentar a taxa de juros hoje, né, em função de inflação, tu vai te beneficiar. Então a tua renda fixa pré-fixada se prejudicou, a tua renda variável se prejudicou com esse movimento de alta de taxa de juros, mas a tua renda fixa pós se beneficiou. E aí, qual que é o grande segredo? O grande segredo é tu tirar dessa classe, nesse momento, né? E aí tu tem que definir, não com base no que está acontecendo com o mercado, mas sim antes de tu começar a investir, com base nos teus objetivos financeiros e com base no quanto tu aceita de risco, qual é o percentual que deve ter na tua carteira em cada uma das classes. Então, se tu determinar no início que tu tem que ter 20% de renda fixa pós-fixada, tu
vai estabelecer um teto e um piso, né? Então vai colocar lá, por exemplo, 25% no máximo e 15% no mínimo. No momento que ultrapassar 25%, significa que tem uma outra classe caindo. E aí tu tira dessa que passou dos 25% e compra a que caiu. Então, esse é o grande segredo da diversificação. Esse é o segredo da diversificação somada ao rebalanceamento. Só que a estratégia é pensando nos seus objetivos financeiros e pensando no seu nível de aversão a risco, no seu perfil de investidor. E não no que está acontecendo com o mercado. Porque o mercado você não consegue prever. Você consegue apenas se beneficiar se você tiver uma carteira realmente diversificada e saber fazer e souber fazer um rebalanceamento adequado na sua carteira. Dentro desses três grupos na renda fixa, pós, pré e híbrido, tem diversos produtos que tu pode utilizar. Eu particularmente prefiro produtos atrelados a bancos, né, ou produtos de bancos, né, porque tem uma garantia adicional do fundo garantidor de crédito, né? Então, para o investidor pessoa física é um benefício muito grande quando tu tem essa proteção. É uma proteção de até R$250 mil por instituição financeira e até R$1 milhão por CPF. Então, para a maioria dos investidores, essa proteção ela traz um nível de segurança muito grande para esses produtos, né? Então, são CDBs, a própria poupança, mas eu constantemente nas lives eu explico por que a poupança não é um bom investimento, mas a poupança, o CDB, LCI, LCA, todos esses produtos que são de origem de banco, o emissor é um banco, tem essa proteção do fundo garantidor de crédito. Então, o fundo garantidor de crédito é basicamente um colchão de liquidez que serve para trazer credibilidade para as instituições financeiras, né? Então, foi um mecanismo criado pelo governo, mas que não é do governo. Atualmente não é do governo, é mantido pelas próprias instituições financeiras. Então, para que as instituições financeiras consigam ter lucro, para que os bancos consigam ter lucro, é necessário que eles consigam ter credibilidade, que eles tenham credibilidade junto aos investidores, né? Senão ninguém coloca o dinheiro lá e eles não conseguem ter lucro. Então, esse é um mecanismo criado para trazer credibilidade ao sistema financeiro, para trazer credibilidade ao sistema bancário. E aí os bancos destinam uma parcela lá do que eles captam para socorrer os bancos. Só que esse recurso é principalmente destinado a bancos pequenos, né? Então, eu considero interessante tu analisar principalmente pela ótica de retorno produtos bancários, em função dessa proteção do FGC. Então tem para as três categorias, tanto para pós, para híbrida e para pré-fixada, tu tem produtos bancários lá muito bons sendo negociados no mercado. Obviamente que vão ser negociados, principalmente, os melhores produtos vão estar nas principais corretoras e não nos bancos comerciais. Nos bancos comerciais tu tem normalmente péssimos produtos. Quando tu vai lá e olha, por exemplo, no Santander, provavelmente tu vai ter CDBs só do Santander lá. Tu não vai ter a mesma coisa que tem na XP ou no BTG Pactual, por exemplo. Lá tu vai ter CDBs de diversas instituições financeiras diferentes e essa concorrência faz com que a remuneração seja mais alta. Os bancos precisam colocar uma remuneração mais alta para conseguir captar o dinheiro dos investidores, que é mais difícil de ser arrecadado nessas instituições voltadas para investimentos. Então é muito melhor tu procurar um CDB numa corretora, uma grande corretora, do que procurar num banco tradicional como Itaú, Santander, como Bradesco, esses bancos mais voltados para a parte comercial. Esses bancos são interessantes para a parte de crédito, né? Não para a parte de investimento. E considero debêntures como um produto bastante arriscado, né, do ponto de vista de renda fixa. Né? Por quê? Porque é difícil analisar crédito. Né? A dificuldade de analisar crédito é a mesma de tu analisar uma ação para te comprar. Tu vai ter que realmente analisar aquela empresa, o emissor, que basicamente debênture é uma forma de uma empresa captar dinheiro no mercado de capitais, só que como dívida, né? Diferente do mercado acionário, né? Que ele vai disponibilizar uma parte da empresa para aquele acionista que está entregando dinheiro, isso no primeiro momento, né? Depois da negociação no mercado secundário. Mas a debênture é isso, é uma forma de captar através de dívida. É uma dívida que tu vai lá e compra
no mercado financeiro. E é muito difícil tu analisar as reais condições daquela empresa de pagar a dívida. Nós tivemos diversos casos aí ultimamente, né? O caso da Americanas é o que ganhou a maior repercussão, onde a empresa tem muita dificuldade de honrar com seus credores, né? Então, quando você compra uma debênture, você é o credor, né? Você é a pessoa que pode simplesmente perder todo o seu dinheiro, né? Eu, por exemplo, tenho um cliente que tinha debêntures, né? Tinha debêntures antes de chegar na consultoria e não quis se desfazer em função de ter perdido muito, né? E cada vez está perdendo mais, né? Então ele tinha comprado uma debênture lá, está sendo marcada a mercado, ou seja, ele está vendo qual que é a volatilidade dentro daquela debênture, tinha R$ 4.000 e hoje ele está com R$ 1.000 porque tem essa possibilidade de não pagamento dessa debênture, né? Ou seja, a taxa de juros sobe muito, a taxa de juros daquele produto, né? E aí, mais uma vez, os juros ele é o preço do dinheiro, ele representa o risco que tem naquele negócio, né? Então, se é alguma coisa muito arriscada, a taxa de juros tem que ser muito alta, o investidor vai exigir um retorno muito alto para estar naquele produto. Só que quando essa mudança ocorre depois que tu já comprou, primeiro tu compra ele com uma taxa de juros baixa e depois, ao longo do tempo, a taxa de juros sobe muito, porque tem algum risco muito grande, o preço cai. O preço cai bastante. É a lógica que eu expliquei da renda fixa pré-fixada. Então, debêntures não costuma ser um bom produto, né? É um produto muito arriscado, aí o investidor tem que ter bastante atenção. Então, normalmente, minhas recomendações vão no sentido de preferir produtos bancários em detrimento de produtos de debêntures, né? Produtos ligados à empresa. Então, essa é uma outra questão que eu costumo colocar. Tu tem títulos públicos também, são excelentes produtos também, do ponto de vista de risco, principalmente, são importantes, né? O nível de risco é bem mais baixo. Mas então, retornando ao foco da live, né, é extremamente importante para te conseguir aproveitar esses movimentos do mercado. Então, no momento que cair muito a renda variável, né, em função de uma mudança na taxa de juros, a tua renda fixa atrelada ao CDI vai estar se beneficiando. E é somente assim, somente quando tu vende a classe que está se beneficiando e compra a que está caindo, é que tu vai conseguir ter um desempenho acima da média no mercado no longo prazo, né? E ao invés de ficar tentando prever o que vai acontecer com taxa de juros, com taxa de câmbio, que são variáveis que são praticamente impossíveis de serem realmente entendidas, né? De serem previstas com exatidão. Então, tem que montar uma carteira que esteja preparada para qualquer cenário macroeconômico. Então, pode acontecer qualquer problema que a tua carteira tem que ser beneficiada. Tem que ter alguma coisa que se beneficie. E no momento que uma determinada classe está caindo, é nesse momento que tu tem que comprar, né? Só que se tu tiver uma carteira que, por exemplo, vai ter só a renda variável e só a renda fixa pré-fixada, se tem uma alta na taxa de juros, toda a tua carteira cai. E tu não tem como se aproveitar dos movimentos do mercado, né? Tu não tem, porque mesmo que tu tenha dinheiro parado, vai chegar uma hora que tu vai acabar o teu dinheiro. Tu não sabe até quando essa alta de juros vai continuar. Pode ser que ela continue indefinidamente, né? Tu não há qualquer indícios que um movimento realmente vai acabar, né? Não é porque está caindo que ele vai voltar a subir. Pode ser que no longo prazo suba, mas no curto prazo tu não sabe, pode cair e continuar caindo. Então esse é um ponto importante, né? Se continuar caindo, uma das classes que tu tem na tua carteira tem que continuar se beneficiando. E é basicamente dessa forma que tu se aproveita dos movimentos do mercado. Então essa é a importância, né? Essa é a real importância de tu ter renda fixa. Tu vai definir se tu vai ter muita renda fixa ou tu vai ter menos renda fixa. Mas o fato que é importante ter renda fixa, isso é extremamente claro. Todo mundo que estuda finanças aí com mais profundidade sabe que tu precisa ter uma parte da tua carteira, senão tu não está investindo, tu está apostando, né? Tu está utilizando o mercado financeiro como uma maneira de jogar, de apostar. E não é essa lógica de proteção de patrimônio, de preservação de patrimônio que o investidor precisa ter, né? Se tu fizer isso no longo prazo, estatisticamente tu vai acabar se frustrando, né, e saindo do mercado financeiro, voltando lá para os bancos comerciais, voltando a deixar teu dinheiro na poupança. O mercado financeiro não é um local de tu ficar milionário, né, de tu ficar rico. Tu vai fazer isso trabalhando. O mercado financeiro é onde tu vai aplicar
o dinheiro que tu ganha com o teu trabalho. Isso é extremamente importante também. Se tu não consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês, não é no mercado financeiro que tu vai conseguir ter essa renda. Tu só vai ter uma renda passiva no mercado se tu conseguir juntar um montante muito grande que veio do teu trabalho e fazendo aportes constantes também. Então, basicamente a intenção dessa live hoje era essa, né? Era falar dessa relação de taxa de juros com essa classe que é muito importante para todos os investidores, que é a renda fixa. E ao longo das próximas semanas eu vou voltar a falar sobre esses impactos que a taxa de juros, que mudança na taxa de juros tem em outras classes também, né? Eu falei essa semana sobre renda variável e sobre renda fixa. Só que nas próximas eu vou detalhar um pouco mais ainda sobre esses produtos, né? Que acredito que não seja algo muito simples de ser assimilado nos primeiros conteúdos que são produzidos a respeito de produtos, né? Então esses serão os temas das nossas próximas lives na semana que vem. Até lá!